Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos para mais um autoconhecimento através do tarô aqui no canal. Gratidão a todos os inscritos, estou muito feliz com o crescimento do canal. Muito obrigada, Thaís, pelo carinho de sempre. E vamos hoje para a questão do sim ou não. Sim ou não? Mentalize na sua questão, tá certo? Pode escolher mais de uma opção. Eu trouxe 3 opções aqui: o quartzo rosa, o quartzo verde e a ametista, tá certo? E vamos ver aí, sim ou não, e um conselho dos mentores, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês pelo carinho dos comentários, muito feliz em compartilhar com vocês aí essa energia, né? Quanto mais a gente se conecta pelos comentários, mais a gente cria uma egrégora aí e eu consigo pegar as energias mais facilmente, né? Vamos que vamos ver as questões aqui. Peço conexão ao anjo da guarda, guias e mentores de todos vocês, para que eu possa acessar a energia predominante e trazê-la à mesa de forma assertiva, de forma clara e objetiva, para que ela possa ser trabalhada, transformada, transmutada e assim é. Peço proteção ao meu anjo da guarda, guias e mentores. Conexão à egrégora das cartomantes, das clarividentes, clareaudientes, das ciganas e não ciganas. De Arcanjo Miguel, Nossa Senhora, e assim é, está feito. Então vamos começar aqui, né, com a primeira opção do quartzo rosa, sim ou não. Mentalize a questão de vocês e vamos ver aqui, sim ou não, para essa questão. A justiça. A justiça. Sim ou não, para essa questão. Vamos clarear a questão e vamos ver. Sim ou não? Sim ou não para essa questão? Para quem se conectou com a primeira opção, quartzo rosa, sim ou não? Sim ou não para essa questão? Aqui para quem deixa eu ver aqui isso direito. Para quem se conectou com o quartzo rosa, tá? Tem uma grande tendência para o sim. Porém, apesar de, né? O recado aqui para vocês é assim, ó. Apesar de você não acreditar que é possível resolver essa situação, apesar de você você não acreditar, apesar de você não conseguir ver, né? O sucesso, o reconhecimento ou o alcance desse objetivo aí, desse sim, a resposta é sim. Entende? É preciso, qual que é o conselho aqui? É preciso clarear os pensamentos, é preciso limpar os pensamentos a respeito aí, tem muito ego envolvido, né, fazendo com que você acumule pensamentos negativos a respeito dessa situação. Tá bom? Aqui me fala muito provavelmente tá existindo aí alguma crença limitante a respeito de financeiro, tá? Para a maioria das pessoas aqui é uma questão financeira. Para outras pessoas, algumas questões de justiça familiar,
né? Questão aí de família com justiça, que pode ser inventário, pode ser separação, pode ser aí, seja qualquer questão nesse sentido. Mas é importante que você saia dessa baixa vibração, né? Dessa vibração do não e passe a acreditar que sim, que é possível sim você alcançar aí o que você deseja nessa situação. E eu vou explicar o porquê. Peraí. Deixa eu só pegar um conselho aqui do Psychic, do meu lindo Psychic. Olha, gente, eu amo fazer o meu trabalho, porque assim, tem umas coisas. Change your focus. Eu acho que eu tô aprendendo a falar inglês, tá? Tô ficando bonita nesse negócio. Basic chakra. Gente, eu tô muito importante falando inglês, tô me achando. Sabe uma coisa, gente? Eu tenho que contar um negócio pra vocês. Porque, assim, né? A gente vai passando a vida e amadurecendo. E eu nunca gostei de falar inglês. Minha mãe me botou em curso de inglês, eu não quis ficar. Nunca gostei. Fui aprender outras coisas. Mas agora eu tô gostando, sabe por quê? Por causa desse tarô. Só por causa dele que eu tô querendo aprender inglês. Vocês não estão entendendo. Então, vamos lá. Sim ou não? Apesar de, a justiça vem aqui me contando que vai haver justiça nessa relação, nessa situação, tá? Eu não tô vendo muito questão de relacionamento amoroso aqui. Se você perguntou algo a respeito de relacionamento amoroso, o que eu tenho para te dizer é, apesar de ter havido algum tipo aí de rompimento, de afastamento, né? Perceba se não há muita questão de ego envolvida, fazendo com que exista uma certa dominação nessa relação. É como se houvesse um quesito aí de obsessão, de codependência, uma energia mais densa que impede a coisa de fluir para relacionamento amoroso, mas são muito poucos casos. Para a maioria dos casos aqui, o que eu vejo é que são questões financeiras e questões de justiça, né? Questões de justiça que pode ser relacionada ao trabalho, relacionada à família, relacionada ao divórcio. É preciso que vai haver justiça nessa relação, essa energia. A energia é sim, tá certo? Mas aí como que a pessoa tá? A pessoa tá assim, ó, achando que não. Ela tá presa, né? Quem que é essa pessoa? Você que tá assistindo o vídeo. Essa pessoa, você tá presa nos seus pensamentos negativos, achando que a coisa não vai se concretizar, que a coisa não vai se resolver, que vai ser não. Você tá achando que não. Mas logo depois de você vem a energia contando assim, tem sim, reconheça que existe chance. Dome o seu ego, né? Põe aí à tona o seu ego, tá? Porque apesar de a circunstância parecer que não, o sim é, para a maioria dos casos, absoluto. Então, desfaça-se desse aprisionamento que você se colocou, tá certo? Porque a carta do diabo, ele fala muito da questão de crenças limitantes também, né? Onde você trava o seu coração e não se permite fluir na energia do sim. Fica se colocando numa postura defensiva, tá vendo essa mocinha aqui? Tá pronta pra briga, ó. Ela tá se colocando numa postura defensiva, essa carta não fala de defesa, ela fala... Você sabe qual que é a tradução dessa carta aqui? A tradução mais... a que vem em todos os baralhos. Apesar da circunstância estar cansativa, aprenda a descansar, não a desistir. É isso que essa carta fala. 9 de paus. Mas aqui eu vejo também essa energia de se colocar posicionada já para briga, né? Com medo. Não é com medo. Na defensiva. É uma coisa mais agressiva, assim. Então, calma. Não precisa ficar agressiva. Existe aí, né, questões de família envolvida para a maioria das pessoas. Existe a chance de concretização, de materialização do que você deseja, do alcance do seu objetivo.
Então, por mais que você esteja nessa energia nada boa, né? Como que a gente faz para se libertar dessa energia? Luciana, vamos lá. Primeiro, mude o seu foco. Mude o seu foco. Saia dessa energia. Eu não posso ter unha grande, gente. Minha unha cresceu um pouquinho, já me dá problema. Saia dessa energia aqui, ó, de achar que não, né? Por mais que a circunstância esteja negativa, por favor, perceba. Por mais que a circunstância à sua volta esteja tudo negativo, concentre-se na sua respiração, no seu eu. Respire profundamente, faça as meditações, tome banho, faça aí todo e qualquer tipo de evento que traga a sua calma de volta, a sua paz de volta, para que você consiga clarear os pensamentos. Para que você consiga uma conexão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de perto essa carta, gente. Olha que coisa. Você percebe que a mocinha tá aqui, os pássaros estão voando e tem toda uma estrutura aqui, né? Porque as árvores me falam muito de estrutura. Tem toda uma estrutura. E existem nuvens que estão impedindo a pessoa de ver. Olha como é que você tá. Amarrado, você não quer ver que pode ser sim. Você tá com medo de ser sim? Será que existe alguma crença aí de auto-boicote? Porque você quer isso, né? Por mais que exista aí medo, isso, aquilo, você não estaria aqui perguntando sim ou não se você não quisesse, né? Então, limpe esses pensamentos. Traga a sua conexão, né? Essa cor, ela fala muito do chakra coronário. Traga a sua conexão com o divino, para que você consiga perceber as energias. Você está emanando uma energia negativa que te impede de materializar o que você quer. Mas aqui me fala que você pode. Conecte-se também com o seu chakra básico. Eu vou lançar, prometo, essa semana foi muito complexa e eu me atrasei um pouco, mas eu já vou lançar a questão aqui dos chakras, tá certo? Trazendo uma explicação sobre os chakras para todos vocês. Mas conecte com o chakra básico, né? Trazendo exercícios aí para trabalhar a energia do feminino. O que é a energia do feminino, né? A energia do feminino é a energia da receptividade, do acolhimento, da amorosidade, para que você consiga olhar para você com amor e perceber que sim, você merece alcançar o que você deseja. Você merece alcançar o que você deseja. Essa carta aqui é a que fecha o jogo e ela me fala de desejos realizados. Existe chance sim de você alcançar o que você quer. Então mude o seu foco. Traga a sua conexão com sua espiritualidade. Acredite que você pode conquistar o que você deseja. E saia urgentemente dessa energia. Essa energia não te pertence. Tá bom? Gratidão a todos que se conectaram com a primeira opção. Acredite que você pode. Aprenda a vibrar positivamente, porque a justiça vai ser feita nesse quesito aqui, do número 1. Gratidão a todos. Se você gostou, deixe seu like, deixe o seu comentário. Se não quiser comentar nada, deixe um beijo, Lu, que eu adoro receber beijinhos de todos vocês. Tá bom? Vamos lá ver quais são as energias para o quartzo verde, sim ou não, para as pessoas que se conectaram com o quartzo verde, sim ou não? Sim ou não? A torre, mais calma. A torre nem sempre é negativa. Quer dizer, eu nunca acho que a torre seja negativa, né? Mas vamos lá. Ás de espadas. Eita. 9 de copas. O juízo, a estrela. Sim ou não? Para quem se conectou com o quartzo verde. Sim ou não? Para quem se conectou com o quartzo verde, sim ou não?
sim ou não, para quem se conectou. Eita, a torre 2 vezes. O que aconteceu aqui, gente? Afastamento. Tem muita carta aqui. Ó, se é relacionamento amoroso e vocês estão terminados em afastamento, sem comunicação, vai haver comunicação, tá? Para outras questões, apesar de o pau tá quebrando na casa de Noca, como diz minha avó, deixa o pau quebrar na casa de Noca, porque é sim também, ao que tudo indica, né? Vamos ver aqui. Sim ou não, para quem se conectou com o quartzo verde, sim ou não? É assim, gente, essa energia tá muito boa hoje, né? Ô dia abençoado. O dia hoje tá muito abençoado, graças a Deus. Vamos lá. Sim ou não? Entendi que é você. Ó, para quem se conectou com o quartzo verde, para a maioria dos casos aqui é relacionamento amoroso. E sim, estão em afastamento aí. Brigaram, separaram, ou não separaram, mas brigaram e estão assim meio muito desconectados. Não tô querendo muito papo com você não. Por quê? Porque a torre tá aqui 2 vezes. Tá certo? Mas o que me fala aqui, no geral? Por que eu acho que é sim? Por que eu tô dizendo que é sim? Porque vem as de espadas. As de espadas me fala o quê? De uma nova perspectiva a respeito dessa situação. Tá certo? Por quê? Porque existe aí 9 de copas, desejo de celebração, né? Amor, existe amor aqui, existe amor. Existe vontade de reconciliação. Existe a carta da estrela falando de desejos realizados. Existe a torre, que aqui me traz uma mensagem que eu já vou passar já já. Existe o rei de copas, do ladinho do as de paus e do ladinho do 5 de espadas. Porque sim, também já vou explicar. E aí o que existe aqui? Existe um observar a distância para ver o que está acontecendo, como que nós vamos fazer, né? Porque eu tô aqui me sentindo sozinho, abandonado, abandonada, de ambos os lados. E existe aí uma nova perspectiva a respeito de relacionamento. E isso aqui pode ser, a maioria dos casos aqui é relacionamento amoroso, mas pode ser também questões de amizade, questões familiares e de parcerias também, tá certo? Mas vamos lá. Houve aí algum tipo de discussão, algum tipo de afastamento, tá certo? E o que acontece? Por que houve essa questão aqui? Essa questão aqui houve para fazer com que você perceba o lado positivo desse relacionamento. Porque muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas e fica focado no lado negativo da coisa. Muitas vezes a gente quer que o outro haja da maneira que a gente acha que o outro deve agir. Muitas vezes a gente quer que a pessoa se transforme. Então, assim, por que você... isso é para algumas pessoas, tá? Algumas poucas, e não me xinga não, porque é recado isso aqui. Por que você está tão focada em transformar o outro e não se preocupa em transformar a si mesmo? Que a partir do momento que você se transforma, você muda os seus comportamentos e o outro automaticamente muda também, percebe? Então, essa torre, né, ela veio nesse quesito aí para fazer com que você tivesse uma nova perspectiva a respeito desse assunto. Por quê? Porque muito provavelmente você vinha trazendo aí aspectos negativos, fazendo com que a relação pesasse, com que a coisa ficasse conflitante, né? Então,
é uma relação que existe para todos os casos aqui, para casos de relacionamento, de amizade, de, de parceria, de família, né? Para todos os casos. É uma relação que existe. Existe amor, né? Amor em qual sentido? No sentido de relacionamento amoroso existe amor. No sentido de família também existe amor, apesar dos conflitos. A amizade também, vocês têm um bem-querer muito forte pela pessoa, assim como nas parcerias, tá? Mas eu não tô vendo muito forte para parceria de trabalho aqui não. Eu tô falando só para ampliar o leque. Mas eu não tô sentindo nada nesse sentido. O que eu tô mais sentindo aqui é a questão de relacionamento amoroso. Então, para muitos casos aqui, a maioria de vocês, é uma questão que acontece para que você desconstrua toda essa forma de pensar a respeito dos relacionamentos e traga uma nova perspectiva, tá? Porque muitas vezes você não está sabendo comunicar o amor direito ou vice-versa. E mesmo quando não há uma comunicação da maneira que a gente espera, não significa que não exista amor na relação, né? Porque às vezes a insegurança vem disso. Então é importante perceber que existe vontade de celebração, existe vontade de reconciliação, mas é importante que se faça uma cura nesse sentido. É importante para algumas pessoas aqui, e algumas são muitas, é importante que você aprenda a se conectar com sua espiritualidade. Para muitas pessoas aí existem questões de mediunidade não tratada que vem causando instabilidade na sua emoção, fazendo com que você crie conflitos nas relações. Então, é importante você perceber isso também. Por quê? Porque tem amor. Tem abundância de amor, inclusive, né? Tem uma nova ação a respeito, né? Vem uma nova energia de ação aí a respeito dessa situação para que ela seja resolvida da maneira mais positiva, tá certo? E tem também uma mudança de perspectiva, porque essa carta aqui, ela fala muito sobre querer vencer nas discussões, mas ela também me traz um aprendizado a respeito de perspectiva. E qual que é a perspectiva? Num relacionamento, a gente convive com o outro. Preste atenção que essa mensagem é muito importante. Seja qual for o relacionamento, tá? Mas principalmente relacionamento amoroso. Num relacionamento, a gente convive com o outro, né? E principalmente no relacionamento amoroso, a gente faz um conjunto. A gente se une em prol de uma vida, né? De construir uma vida juntos. Porém, é importante perceber que, apesar dessa união, né, dos corações, fazendo com que a coisa se unifique amorosamente, cada um tem a sua personalidade, a sua individualidade. E é importante respeitar isso, para que a relação se mantenha equilibrada, em balanço e de maneira saudável. Então não adianta querer transformar o outro. Melhor é assim que o outro segue o seu exemplo, percebe? Porque existe amor. Para a maioria é relacionamento amoroso. Existe amor aqui? A resposta é sim, tá certo? Para alguns casos, a sua questão de espiritualidade aí vem te trazendo instabilidade emocional e para vocês é como se estivesse havendo aí um chamado para a espiritualidade, onde muito provavelmente vocês não estavam com foco por conta dessa relação e precisou dar um afastamento aí para que vocês focassem um pouquinho mais nessa questão. Mas existe o sim aqui também é absoluto. É absoluto. Não tem nem falar para a maioria dos casos, não. É absoluto. Gratidão, grupo 2. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário.
Ele é importante para o crescimento do canal, tá certo? E eu adoro receber comentários de todos vocês. Vamos lá, grupo 3, sim ou não? Vamos ver quais são as questões aqui do grupo 3, sim ou não? Para quem se conectou com a ametista. Sejam todos muito bem-vindos, sim ou não? O louco, mais calma. Vamos ver direito aqui quais são as energias, sim ou não? 10 de ouros, sim ou não? Para quem se conectou. Para quem se conectou com a ametista, sim ou não? Vamos ver? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. O louco, um novo início. O louco, uma nova chance. É possível que haja uma nova chance aqui nessa questão. É possível que haja uma nova chance nessa questão. O que acontece aqui? Existe uma questão muito forte para algumas pessoas. Existe uma questão muito forte de algum... Existe uma questão muito forte aí para algumas pessoas de algum tipo de bloqueio por conta de energias ancestrais que vem relacionado com a parte da mãe. Existe aqui, o que acontece? Tá? Peraí, tem muita informação aqui, gente, calma. Sim ou não? Possivelmente uma nova chance para o sim, porém, desde que haja um esforço, um empenho para que essa situação chegue a um equilíbrio, a um trabalho em conjunto. Aqui eu sinto uma dificuldade de trabalho em conjunto, um conflito relacionado à cooperação, a questão da colaboração, né? De ser colaborativo ou de receber colaboração também, né? Então eu percebo que existe muito conflito aqui. Aqui me traz uma energia muito grande de questões familiares aqui, e me traz também questões relacionadas com questão de trabalho, né? Com questão de conflitos no trabalho,
ou dificuldades em alcançar uma estabilidade na área financeira, né? Existe aqui uma certa crença, um certo bloqueio na área financeira por conta aí de alguma questão ancestral trazida pela parte da mãe. Que coisa. E essa crença, esse bloqueio faz com que você se coloque mais pessimista perante as coisas. É como se você tivesse alcançando diversas coisas, mas é como se você não percebesse. É como se tivesse o universo te proporciona coisas, né? Por mais que você pense que você está num momento muito negativo, muito dificultoso, eu tento e não consigo, perceba se de fato você não consegue, né? Porque muitas vezes pode ser que você esteja tão focada no resultado final da coisa. As minhas asas, gente. Muitas vezes você está tão focado no resultado final da coisa que você não percebe os pequenos avanços para se alcançar essa coisa, entende? Então é importante que você se desvencilhe desse comportamento, desse modo de ver, né? Faça aí algum tipo de ativação energética, limpeza energética, para que você desbloqueie essa questão. Constelação familiar também aqui se faz muito eficaz, né, nesse sentido. Por quê? Porque esse bloqueio que eu percebo, existe aqui uma questão de bloqueio onde você meio que estagna a sua vida, paralisa, né? Ou se sente paralisado, paralisada, né? Não conseguindo avançar nas situações e por isso causando aí alguns conflitos, até internos, muitas vezes, fazendo com que você se coloque numa postura mais pessimista, onde você só consegue perceber o lado negativo da coisa, sabe? E talvez essa crença faça com que você também não tenha atitudes colaborativas para com os outros, para que a coisa flua de fato. Ou então você não sabe pedir ajuda também, porque às vezes isso é muito importante, não saber receber ajuda também é outra questão que bloqueia muito, né, o nosso crescimento. Mas é importante que você trabalhe essa questão da sua comunicação, né, do chakra laríngeo. O chakra laríngeo, ele traz uma energia muito forte, né, de como você expressa a sua verdade. E também me fala de comunicação com seus guias e mentores, né? As ideias que você tem, que você de repente, as soluções podem aparecer de repente para você a partir do momento que você se conecta com essa energia, né? A partir do momento que você confronta aí essa questão de ancestralidade que vem da parte da sua mãe e liberta. Liberta essa energia, porque existe aí alguma energia que trava, te bloqueia e faz com que você tenha comportamentos que muitas vezes você nem percebe, né? Muitas vezes você nem percebe. E esses comportamentos que me falam muito sobre questão de colaboração, né? Questão de conseguir dar andamento às coisas, trazendo uma insegurança por muitas vezes. Então, essa carta aqui, ela me fala de dúvidas e incertezas, né? Onde você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, mas ela me fala também da necessidade do autorreconhecimento, de você perceber que você é um ser humano. E como ser humano, você é imperfeito, assim como todos os outros. Porque todos nós estamos aqui para o amadurecimento. E às vezes você se coloca nessa energia de espera, né? É como se você fincasse raiz no chão e não se permitisse caminhar. Porque existe uma energia aí
de algum tipo de crença, tá? Ou de alguma questão de vidas aí passadas da sua ancestralidade que vem trazendo esse comportamento. Porque às vezes a gente está tão negativo perante uma coisa, a gente está tão pessimista porque a gente está focado lá no resultado final. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa autônoma e eu ganho R$ 2.000 por mês e eu quero ganhar 5. E aí como que eu faço? Aí eu tento uma forma, tento outra, me comunico com um, me comunico com o outro, vou tentando ampliar a minha rede, mas aí alguém me liga e fala assim, olha, vem cá, surgiu uma coisa pra você e tal, não sei o que. Aí, o que acontece? Acontece alguma coisa que me impede de ir. Aí me dá uma dor de barriga, eu não consigo ir. Aí eu fico gripada no dia, eu passo mal, meu filho passa mal, o cachorro morre, acontece um tanto de coisa e eu não consigo ir, a coisa não flui. Ou então eu vou lá e consigo fazer mais uma conexão para dar um passinho a mais no meu planejamento, né, de crescimento. Mas eu não percebo esse passinho que eu dei, porque eu tô focada lá nos 5.000. Eu cheguei nos 5.000? Não. Mas eu quero 5.000, mas eu não tenho, mas eu já tenho 3, mas eu não tô vendo que eu tenho 3. Eu acho ruim, né? Eu saí de 2, fui para 3, mas eu não consigo vibrar positivamente, trazer essa energia de gratidão, de vitória, que eu alcancei mais um degrau. Por quê? Porque eu ainda não cheguei nos 5. Entende? E isso faz com que você crie uma certa forma de procrastinação. Por quê? Porque você desanima. Quem não desanima, né? Todo mundo. Então você não é perfeito, você não é perfeita. E quando você deseja algo, esse algo muitas vezes é a longo prazo, é a médio prazo, né? E a coisa não é construída de um dia para o outro. Então é importante que você tenha um esforço dedicado. Se mantenha firme na sua postura de alcançar o que você deseja, porque os pequenos passos te levam a grandes avanços. E se você desacreditar de si, ninguém vai mais acreditar. Então é importante que você saia dessa estagnação que você se coloca por causa desse olhar mais pessimista, entende? Não se julgue, não se critique tão cruelmente. Não faça isso com você. E se liberte dessa energia, porque eu ia falar aqui que existem questões de comunicação, questões de ações aí não tão bem elaboradas, que faz com que os outros também achem que você está procrastinando, né? Ou você acha que as pessoas não colaboram, que não há uma integração de movimento para fazer a coisa acontecer. E isso, por muitas vezes, vem por conta dessa energia. Então, é importante que você faça aí ativações energéticas. A Patrícia Monteiro tem um trabalho muito bonito com meditações a respeito de limpeza de energias ancestrais. Eu mesma já fiz algumas delas e gostei muito. A Louise Hay também é outro canal que tem aqui no YouTube, que eu também já fiz meditações delas, são poderosíssimas. Então, assim, vale muito a pena você focar nesse quesito para que você consiga destravar todo o resto, entende? Porque muitas vezes também esse seu ponto de vista, ele não é nem intencional, ele não é nem por questões que você traz, que você mesma tem que trabalhar no sentido de amadurecer, de alcançar a autoestima, não. O que eu percebo é que existe uma energia muito mais forte, muito mais profunda, né? Que precisa aí de um certo auxílio para ser trabalhada. Então faça isso. É sim ou não? É sim, desde que você consiga perceber essas questões e trabalhar essas questões. E se permitir a sua comunicação, né? Porque a maneira como você expressa a sua verdade, muitas vezes, por conta dessa energia, isso pode estar boicotando
né, atingir a sua estabilidade, aí, o que você deseja. E muitas vezes também você não escuta, não dá ouvido às ideias que você traz para solucionar suas questões. Às vezes nem você acredita em você. Então traga essa energia do louco, né, de confiar em você e confiar no universo. Porque os seus guias e mentores, eles trazem mensagens, trazendo ideias para que você resolva diversas situações e você não consegue perceber muitas vezes. Entende? Então é isso, grupo 3. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não quiser comentar nada, mande beijinhos para a Lulu, porque eu adoro receber aí o carinho de todos vocês, tá bom? Beijo no coração. Lembre-se, curta, comente, compartilhe, que faz bem pro canal, tá certo? Beijo no coração, ótimo dia a todos vocês e até a próxima!